Bem, galera, vamos lá, né? A gente vai começar aqui a fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia fechada. Para a gente fazer essa nomenclatura, a gente vai ter que montar um esquema. Ela vai se diferenciar um pouco lá das cadeias abertas. Por quê? Né? Deixa eu colocar aqui, só para a gente se nortear. O esquema que a gente vai utilizar para essa nomenclatura vai ser o seguinte. A única diferença é que ela vai iniciar com a palavra ciclo, que indica cadeia fechada. O restante é parecido, né? O restante que a gente já viu. Ela vai ter um prefixo, que indica a quantidade de carbonos, mais o infixo, que vai indicar o tipo de ligação, e a terminação aqui com o sufixo, que vai indicar o grupo funcional, beleza? O resto é todo parecido. Então vamos dar aqui o nome para esse composto, para o item A aqui. Perceba que é uma cadeia fechada. Então, se é uma cadeia fechada, eu já inicio aqui obrigatoriamente com a palavra ciclo, indicando a cadeia fechada. Seguido da quantidade de carbonos, que é o prefixo, que a gente vai ver aqui que são 4 carbonos, se a gente contar. Ó, são 4 extremidades, em cada extremidade dessa aqui eu tenho um átomo de carbono. Então, se são 4, eu indico com boot dizendo que são 4, beleza? Depois eu vou dizer o tipo de ligação, se você tem ligações dupla, tripla ou ligações simples. Como só tem ligações simples, ele é um alcano, então coloco o AN para dizer que é um alcano. E por fim, eu indico aí qual é o grupo funcional dele, já que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, eu coloco a palavra O. Então, o nome desse composto aí, ele vai ser exatamente o ciclo butano, tá? Ciclo quer dizer que é uma cadeia fechada, butano quer dizer que é uma cadeia but de 4 carbonos, AN ele indica que só tem ligações simples e o O para dizer a terminação aí do que é o hidrocarboneto, beleza? Então a gente vai vir aqui e vai dar um nome para esse outro composto aí ao lado dele. Isso é muito parecido. Cadeia fechada, a gente vem e indica aqui, ó, ciclo, sempre vai iniciar com ciclo, separa, conta aí a quantidade de carbonos presente na estrutura, que nesse caso aqui são 5 carbonos, então são 5, é pente. Depois a gente vai dizer o tipo de ligação, como ele tem uma ligação dupla, né? Então ele vai ser um alceno, então aqui ele fica o EN, indica que é um alceno. E por último aí a gente vai dizer que é um hidrocarboneto, então a gente coloca o O aqui para indicar que é um hidrocarboneto. Então o nome desse composto vai ser ciclopenteno, beleza? E o último aí que a gente vai colocar aí, ele requer um pouquinho de cuidado, tá? Então vamos lá. Cadeia fechada, a gente vai dizer que ele cadeia fechada ciclo, tá? Depois a gente vem aqui e vai contar a quantidade de carbonos presente, 6 extremidades, então 6 carbonos, recebe a palavra X, para dizer que são 6. E aí vem um detalhe, galera, que aí eu vou ter que trabalhar isso aqui com vocês. Diferente das outras estruturas, essa aqui ela tem 2 ligações duplas, tá? E você tem que dar a numeração dessas ligações duplas uma em relação à outra. O item B eu não fiz a numeração, por quê? Porque a ligação dupla sempre vai ser a primeira. Então não tem motivos, ela poderia estar em qualquer posição aqui. Mas aqui não, eu tenho 2 ligações duplas, eu tenho que indicar a posição de uma em relação à outra. Então assim, ó, eu vou ter que escolher de onde iniciar. Sempre vou iniciar pela ligação dupla. Então, se eu vou apontar até aqui, ó. Se eu escolher esse carbono bem aqui, sendo o primeiro carbono, eu vou colocar aqui, ó, primeiro carbono. Obrigatoriamente, o segundo tem que ser esse outro aqui da ligação dupla dele. Então aqui eu fiquei 1, 2, então eu continuo. 3, 4, 5,
6. Perceba que eu fiz aqui a numeração no sentido horário, beleza? Aí eu vou colocar aqui em cima. Se eu fosse olhar aí, tá? Vou até destacar aqui. Se eu fosse olhar as numerações, ia ficar aqui, ó, no carbono 1 e no carbono 3, tá? As posições de ligações duplas. E eu vou fazer o inverso para a gente selecionar qual vai ser a numeração correta. Então eu vou fazer a numeração no sentido anti-horário, tá? No outro sentido. Então eu vou escolher o carbono 1 sendo esse bem aqui, ó. Ou então o 2, ele vai ser o 1. Então aqui seria o 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Perceba que aqui eu fiz o inverso. Eu fiz a numeração no sentido anti-horário. E eu vou destacar aqui as posições que eles iriam ficar, tá? Se eu vou pegar uma coisinha clarinha aqui. Então, se a gente fosse analisar, eu teria o carbono na posição, a insaturação aqui, ó, posição 1, e o outro ficaria aqui na posição 4. Opa, perdão. Posição 1, que eu estou vendo o azul, né? O outro na posição 5. Então, se a gente for analisar a numeração aí, no sentido horário, né, que está em vermelho, ele ia ficar na posição 1 e posição 3. No outro sentido que eu fiz, no sentido anti-horário, se eu fosse analisar aí, ele estaria na posição 1 e na posição 5. Perceba que tem diferença, né? E qual é que eu tenho que escolher, tá? Aí eu vou colocar essa informação aqui para vocês, que aí a gente tem que ter cuidado, tá? Sobre essa numeração. Vou até separar aqui um espaço e colocar essa observação. A observação da numeração. Deixa eu escrever aqui. Vou fazer assim, ó. A numeração deve, a numeração no caso da insaturação deve, ou coloca assim, tem que ser a menor possível. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Possível, tá bom? Então, isso aqui é uma dica importante. Se ela tem que ser a menor possível, então a numeração correta aí, né, que eu tenho que escolher, vai ser essa numeração aqui, ó, 1, 3. Essa aqui, ela vai ser a correta, por quê? Porque ela é a menor possível, ela é menor do que a 1, 5. Então, essa numeração aqui estaria correta, tá bom? E a outra que eu coloquei aqui, ó, 1, 5, no sentido anti-horário, ela estaria incorreta, tá? Então, eu não posso usar essa numeração aqui. Então, quando eu for dar o nome aqui do composto, indicar ali a numeração dele aí, eu venho, ó, ciclo, cadeia fechada, X são 2 carbonos, separo aqui, indico as posições que a gente viu, que é 1 e 3. Como são duas ligações duplas, o di é N, são duas ligações duplas, beleza? E por fim eu coloco que ele é um hidrocarboneto, né? Então a terminação no final vai ser O. Então o nome desse composto seria ciclo X13-diene, beleza? A gente vai ver na outra aula aí, a gente vai começar a trabalhar com hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, beleza? Abraço aí para vocês.